uma urna sob júdice, Na né? opinião dele, essa urna vai ser impugnada. É, claro. Eu tenho confiança na justiça, né? Sim, sim. O nosso trabalho sempre tem sido esse. Nós desde o começo temos dito o seguinte: nós vamos jogar na bola e vamos ganhar na bola. E a gente confia na justiça brasileira. O que nós fizemos? Nós jogamos na bola e ganhamos na bola, né? A gente espera que o gol de mão seja anulado pelo juiz. Basicamente é isso, né? Nossos gols foram gols válidos. O outro fez o gol de mão. Então que o juiz anule o gol de mão e nos dê a vitória. É simples como isso. Conta a história dessa urna desde o início, assim, até para o nosso telespectador entender, porque ela já chegou sob júdice. Isso. E você acompanhou todo esse processo, né? Conta essa história para gente. Na verdade, o que nós fizemos? Em 2014, nós perdemos a eleição, numa eleição claramente suspeita, e tínhamos duas opções. Ou a gente brigava pela eleição de 2014, ou a gente olhava para o futuro e trabalhava 2017. Então, o que nós fizemos em 2017? Nós montamos uma estratégia profissional para a eleição, né? Desde 2014, nós vamos monitorando as associações no Vasco, criamos um grupo jurídico composto por membros de todos os grupos de oposição, tanto é que essa ação específica que separou o voto das urnas, ela foi assinada pelo Horta, uma ação assinada pelo Horta. Então, cada grupo de oposição assinou uma ação, mas sobre uma mesma estratégia jurídica. Então, nós trabalhamos em conjunto, na mesma estratégia jurídica. E o que nós fizemos? Nós, de lá para cá, viemos trabalhando no nosso projeto de gestão, que era importante, sempre foi muito forte, essa é a nossa principal bandeira, né? Mas também fomos apurando o nosso trabalho antifraude, né? O trabalho antifraude foi fundamental. Na eleição da semana de terça-feira, nós tínhamos um trailer em São Januário, né, com computadores, fazendo checagem da lista de sócio. Nós tínhamos um esquema de alimentação para o nosso pessoal. Nós tínhamos câmeras posicionadas no entorno de todo o estado de São Januário, câmeras posicionadas nos prédios de São Januário. Então, tudo que se passava no estádio era filmado pela nossa equipe. Então, houve entrada de pessoas irregularmente pelo portão do estacionamento, estava sendo filmado. Houve entrada de pessoas irregularmente pela piscina, estava sendo filmado. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos isso. Nós fizemos um controle rigoroso de todo o perímetro, de toda a área no entorno de São Januário, para garantir, primeiro, a segurança do vascaíno que ia votar, né? Então, fizemos uma conversa muito forte com o GEP. Eu já aproveito aqui para agradecer ao GEP, agradecer à Polícia Militar, agradecer ao Tribunal de Justiça, agradecer ao Ministério Público, enfim, agradecer às instituições que funcionaram perfeitamente para garantir a paz lá em São Januário. Foi uma eleição muito tranquila, transcorreu com muita tranquilidade, dentro e fora de São Januário, né? Do lado de fora eu via crianças, avós, netos, pais com bebês no colo, enfim. O Vasco que a gente vai ver a partir do ano que vem. Um Vasco de paz, um Vasco unido, um Vasco tranquilo, para o vascaíno poder torcer e viver a vida de São Januário como tem que ser. Alguém? Quer começar, Ronaldo? O Júlio está garantindo que assume o ano que vem. Isso aí vai depender de uma decisão judicial. E eu vou dar a minha opinião aqui. Vai vencer quem tiver a maior força política. Pode ser você da oposição, como pode ser o Eurico da situação. Como é que eu vou dizer? Vai depender da força política que tiver a ambos os lados. É a minha opinião. Por quê? Porque o juiz vai analisar, a juíza, né? Irá analisar com calma, então tem que se movimentar rápido. Olha bem o que pode acontecer. A primeira coisa que você, não sei se você vai concordar, que vocês devem fazer, na minha opinião, é o quê? É conseguir uma liminar impedindo que o Conselho eleja o presidente. Estou enganado ou estou certo? Está certíssimo. Se você conseguir, se a oposição conseguir uma liminar no sentido de vetar o Conselho de eleger, porque o Conselho é que vai eleger o presidente, aí sim. E aí como é que fica? Como é que fica? É simples. Vai depender também da decisão judicial. Ou mantém o atual presidente, segue até a decisão final, ou a justiça aponta um interventor. Estou enganado ou estou certo? Está certíssimo. Eu só quero qualificar o que você chama de apoio político. O apoio político e a força política nós já temos. O Brasil inteiro, todos os vascaínos estão com a gente. Isso é força política.
Força política não é aquela coisa debaixo da mesa, aqueles esquemões, etc e tal. O que eu chamo de força política é o clamor do vascaíno, o apoio do vascaíno, da torcida a nosso favor, que tem pressionado de forma positiva a imprensa a dizer o que está acontecendo, e a imprensa tem feito um trabalho exemplar nesse aspecto, e certamente o judiciário, no sentido de fazer aquilo que o Brasil espera que seja feito, a justiça, né? Então, esse apoio político nós já temos. A questão técnica, jurídica, também já temos, tanto que nós passamos 2 anos e meio fazendo ações contra irregularidades no Vasco e não perdemos uma, ganhamos todas. Ganhamos todas, o Eurico perde pra gente goleada. Aliás, desde 2014 ele perde pra gente. Todas as ações que nós colocamos em 2014, eles queriam antecipar o pleito eleitoral. Roberto, lembra disso? Nós, não, negativo. A eleição é em novembro, não vai ser em agosto. Entramos na justiça, botamos a eleição em novembro, porque o estatuto do Vasco assim diz que tem que ser. O estatuto do Vasco tem que ser respeitado. A gente precisa começar a respeitar a instituição abaixo da gama, né? E aí eu faço um apelo aqui, Eurico, né? O que o Eurico deveria fazer é o seguinte: Eurico, assume a derrota, faça um gesto gigante. Faça um gesto gigante. Assuma a derrota, assuma o erro, não tem nenhum problema. Assumir o erro, assuma a derrota e vamos evitar o sangramento da imagem do Vasco perante a opinião pública diante dessa coisa horrorosa que tem que ver hoje, por exemplo, manchete do jornal do Globo, mostrando lá uma vergonha que foi. Eu recebi uma matéria do jornal de Portugal, Jornal A Bola de Portugal, uma matéria de página inteira de Portugal, falando da eleição do Vasco. Uma vergonha para a instituição. Então, Eurico, faz isso pela instituição abaixo da gama. Assume o erro, reconhece a derrota e sai, porra. Deixa a gente entrar no Vasco. Seu tempo já passou. Hoje, deixa a gente entrar no Vasco. Nós temos até um fato novo, que você não sabe disso. Aliás, os comentaristas também não, porque nós recebemos. Porque a eleição ela foi transmitida ao vivo por um grupo de torcedores do Vasco, e tem blogs, sites, né? Twitter. E eles fizeram uma transmissão ao vivo na eleição e mostrou o que falou o Silvio Godoy, que é o segundo vice-presidente geral do Vasco, sobre a urna 7. Eu não sei se você viu esse vídeo, nós recebemos esse vídeo hoje. E falando sobre o vice-presidente geral do Vasco, falando sobre essa urna 7, essa que está sob suspeita, antes dela ser aberta, ser apurada. Vamos colocar aqui, coloca aqui, ó. A transmissão no blog, lá no... A gente está ao vivo aqui? Mas a gente tem tudo, nós já apresentamos, inclusive, a listagem dos 691, comprovantes de pagamento, a contabilização disso, entendeu? É tranquilo, essa urna aqui é toda nossa. Deixa eu só fazer... vai, Felipe. Agora, qual foi o problema agora nessa contagem agora? Divergiu um voto a mais que assinatura, mas foi contagem errada de assinatura.